Resumo geral do livro. Filha querida, acabo de falar-te sobre a obediência de modo completo. No começo, tu me pediste ansiosamente, e de acordo com minha vontade, que aumentasse a chama do amor em tua alma. Tu me apresentaste 4 petições. A primeira foi por ti. Respondi falando-te sobre meu filho. Mostrei o modo de conhecê-lo, isto é, conhecendo-te e conhecendo-me na fé. Expliquei como podes chegar à verdade. A segunda petição era que eu usasse de misericórdia para com o mundo. A terceira, em favor da hierarquia da Santa Igreja. Suplicavas que eu afastasse suas imperfeições e terminasse com as perseguições existentes contra ela. Pedias que punisse em ti os seus pecados. A tal respeito, afirmei que nenhum sofrimento pode dar reparação neste mundo à culpa cometida contra mim. A mortificação há de ser acompanhada pelo amor e a contrição interna. Expliquei de que forma. Quanto ao perdão invocado sobre o mundo, respondi que desejo usar de misericórdia, pois ele a mim pertence. Foi por misericórdia que criei a humanidade e enviei ao meu Filho, o Verbo encarnado. Para compreenderes melhor, comparei-o a uma ponte que liga o céu à terra, mediante a união da natureza divina com a vossa. Para esclarecer mais ainda, disse que nessa ponte o homem caminha através das faculdades da alma. Também falei dos 3 degraus no corpo do meu filho, os pés, o coração, a boca, nos quais situei os estados ou fases da alma. Amor imperfeito, perfeito, perfeitíssimo. É neste último estado que a pessoa atinge a união no amor. Em cada um desses 3 estados, expliquei minuciosamente como se vence a imperfeição e se chega à perfeição. Falei das ilusões do demônio, disse o que são as consolações. Continuando a tratar daqueles estados da alma, falei sobre as repreensões que o Espírito Santo faz durante esta vida e por ocasião da morte. Quanto aos pecadores, ensinei que caminham pela estrada do demônio e mostrei quais são os seus pecados. A terceira repreensão é o juízo final. Descrevi rapidamente a pena dos condenados ao inferno, a glória dos santos, a maneira como cada um recebe de novo o próprio corpo. Prometi e ainda prometo que hei de reformar a Santa Igreja através da atividade dos meus servidores fiéis e convidei-vos ao sofrimento. Lamentei-me das imperfeições dos meus ministros. Fiz ver sua dignidade, bem como o respeito que exijo dos leigos para com eles. Expliquei a razão pela qual tal respeito não deve diminuir diante de seus defeitos e mostrei quanto me desagrada a atitude contrária. Falei da boa vontade daqueles pastores que viveram no passado como anjos e também da grandeza do sacramento da Eucaristia. Relativamente àqueles estados da alma, tu desejava saber algo sobre as lágrimas, qual sua origem. Em sintonia com os estados da vida espiritual, dei-te as explicações e disse que as lágrimas nascem do coração. Ordenadamente expliquei em que sentido. Descrevi as 4 espécies de lágrimas de vida, bem como aquelas que produzem a morte da alma. Sobre a 4ª petição, de que atendesse a um caso particular, sabes como providenciei. Falei da minha providência em geral e em particular, desde a criação do mundo, tudo fiz ordenadamente, dando aos homens consolações espirituais e materiais com sofrimentos. Tudo isso para o vosso bem, para que sejais santos, para que minha verdade se realize em vós. Criei-vos para a vida eterna, e ela se manifestou no sangue do meu Filho, o Verbo encarnado. Finalmente, atendi a um teu pedido e cumpri a promessa que fizera antes, falando sobre a obediência, a desobediência, sua origem e seus inimigos. Discorri separadamente sobre a obediência dos perfeitos, dos imperfeitos, de religiosos e leigos. Disse quais são os frutos da obediência, quanto se ilude quem desobedece, como a morte entrou no mundo pela desobediência de Adão. Exortação final de Deus Pai. Agora eu, Pai eterno, verdade suma e infinita, vou concluir. É pela obediência de Jesus que recebestes a vida.
Da mesma forma como contraístes a morte no pecado, do primeiro ao último homem, assim todos os que obedecem terão a vida por intermédio do novo homem, o amoroso Jesus Cristo, por mim colocado qual ponte, pois a estrada do céu estava interrompida. Caminhando por tal estrada, que é boa, reta, clara e verdadeira, pela obediência atravessareis a escuridão do mundo, sem vos prejudicar. No final, eu vos abrirei a porta do céu com a obediência de meu filho. Faço um convite a ti e aos demais servidores meus, que choreis e vos dediqueis à oração humilde e contínua. Quero ser misericordioso para com o mundo. Tu, morta, procura andar pelo caminho da verdade. Mas não aconteça que, por caminhar lentamente, venhas a ser depois repreendida. Agora vou exigir de ti mais do que antes, pois manifestei-me a ti em meu filho. Não abandones a cela do autoconhecimento. Permanece nela e ali aproveita o tesouro da verdadeira doutrina que te dei. Tal mensagem se alicerça na pedra viva que é Cristo. Ela foi revestida de luz para aclarar as trevas. Filha querida, procura revestir-te desta luz. Agradecimento final de Catarina. Então aquela serva, depois de ouvir a Deus que falava da obediência, acreditou amorosamente na grandeza e excelência daquela virtude. Pôs-se a meditar em Deus e agradeceu-lhe com essas palavras: agradeço-te, Pai eterno, porque não desprezaste essa tua criatura e os seus desejos. Tu és a luz e eu sou a escuridão. És a vida e eu sou a morte. És o médico e eu a enferma. És a pureza e eu a pecadora. És o infinito e eu a finitude. És a sabedoria e eu a tolice. Apesar deste e de outros infinitos males que existem em mim, tua sabedoria, bondade, clemência e infinito bem não me desprezaram. Iluminaste-me até com tua luz. Em tua sabedoria conheci a verdade. Na tua clemência encontrei a caridade por ti e pelos homens. Quem te obrigou a realizar tudo isso? Não as minhas virtudes, mas o teu amor. Que teu conhecimento ilumine minha inteligência pela fé e que eu compreenda a verdade a mim revelada. Concede-me que, na memória, conserve a recordação dos teus benefícios. Que minha vontade arda na chama do teu amor. Que tal chama faça brotar sangue do meu corpo. No sangue e na obediência, eu abrirei as portas do céu. O mesmo eu peço para todos os homens, em geral e em particular, bem como para a hierarquia da Santa Igreja. Confesso que me amaste antes que eu existisse e que me amas inefavelmente, como que enlouquecido pela tua criatura. Ó Trindade eterna, ó Deidade, tua natureza divina valorizou o preço do sangue de Jesus. És um mar profundo. Quanto mais nele eu penetro, mais encontro. Quanto mais encontro, mais te procuro. E quando o homem se sacia no teu abismo, mais deseja. Está sempre com fome, com sede de ti. Trindade eterna, desejo ver-te na luz com tua luz. Como o servo deseja a fonte de água viva, assim minha alma quer sair deste corpo de trevas e ver-te realmente. Durante quanto tempo a tua face ficará oculta aos meus olhos? Ó Trindade eterna, fogo e abismo de amor, dissolve hoje mesmo este meu corpo. O conhecimento que me deste em teu Filho obriga-me a suspirar pela morte, a entregar minha vida para a glória e louvor do teu nome. Pois no Espírito eu experimentei em tua luz o teu abismo e a beleza do homem. Olhando-me em ti, vi que sou tua imagem. Deste-me o teu poder, Pai eterno. Pela inteligência deste-me da tua sabedoria, própria do Filho, o Espírito Santo, que procede de ti e do Filho. Concedeu-me a vontade com que sou capaz de amar. Tu, Trindade eterna, és o Criador e eu a criatura. Na redenção, ao recriar-me no sangue de teu Filho, ó Pai, mostrastes que estás apaixonado pela criatura. Ó Deidade eterna, que mais podias conceder-me além de ti mesmo? És um fogo que sempre arde e jamais se consome. És um fogo que destrói no seu calor o egoísmo humano. És um fogo que aquece toda a frieza, que ilumina.
Com tua luz fizeste-me conhecer tua verdade. És uma luz superior a toda a luz. Dás uma iluminação abundante e perfeita à inteligência, aclarando-a na fé. Por meio dela, eu vejo que minha alma possui a vida. Nessa luz, eu vejo a tua luz. Com a fé possuo a sabedoria do Cristo. Na fé sou forte, constante, perseverante. Na fé eu espero. Não me deixes desanimar na caminhada. A fé me ensina o caminho. Sem ela andaria na escuridão. Por isso eu disse, Pai eterno, que me ilumines com a luz da fé. Realmente a fé é um mar que alimenta o homem em ti. Um mar de paz, Trindade eterna. Sua água não é turva. A fé nada teme, pois conhece a verdade. É uma água destilada, reveladora de coisas ocultas. Quando a fé é grande, o homem tem certeza daquilo em que acredita. Ela é um espelho, Trindade eterna, no qual me conheço. Segurando com amor tal espelho, olho para ele, reflito-me em ti e tu em mim, pela união de tua divindade com a nossa natureza humana. Na luz da fé conheço-te, bem sumo e infinito, bem superior a todo bem, incompreensível e inestimável, beleza superior a toda beleza, sabedoria superior a toda sabedoria, única sabedoria. Sendo o alimento dos anjos, tu te entregaste aos homens numa chama de amor. És a veste que recobre toda nudez. És a doçura sem nenhum amargor. Ó Trindade eterna, pela iluminação que me deste na fé, com explicações numerosas e admiráveis, conheci o caminho da perfeição. Queres que eu te sirva na luz, que eu seja o espelho de vida honesta e santa, que eu deixe esta maneira miserável de viver, pois sempre te servi na escuridão, devido aos meus pecados. Não conhecia a tua verdade, não te amava. Por quê? Porque ainda não te havia compreendido na fé. A nuvem do egoísmo embaçava minha alma. Mas tu, Trindade eterna, dissipaste as trevas com tua luz. Quem pode acrescentar algo à tua perfeição? Agradecer-te pelos imensos favores, pelos ensinamentos dados? Foi uma graça especial, acrescentada àquela comum que dás a todos. Desceste até minhas necessidades e nisto outros espelhar-se-ão. Responde, Senhor. Tu mesmo respondeste, tu mesmo escutaste. Infundiste em mim também a luz para agradecer-te. Reveste-me, ó verdade eterna, que eu deixe esta vida mortal na obediência e na fé, com que de novo inebrias minha alma. Deu graças. Amém. Aqui acaba o livro composto pela bendita Virgem, esposa e serva de Jesus Cristo, Catarina de Sena, ditado em êxtase, revestida do hábito de São Domingos. Amém. Apêndice, carta 172, de Santa Catarina de Sena ao Frater Raimundo de Cúpua. Esta carta foi escrita de próprio punho por Santa Catarina em outubro de 1377, mais ou menos um ano antes de ditar o diálogo. Fala de uma impressionante experiência mística, tida pela santa no dia de São Francisco de Assis, 4 de outubro daquele ano, no castelo da família Salimbene, no Vale do Órcia. Constitui um resumo, ou melhor, o germen do diálogo. Os subtítulos querem facilitar o confronto entre os dois escritos. 1. Finalidade da carta. Em nome de Jesus Cristo crucificado e da bondosa Maria. Caríssimo e bondoso Pai em Jesus Cristo, eu, Catarina, serva e escrava dos servos de Jesus, vos escrevo no seu precioso sangue, desejosa de ver-vos seguir e amante da verdade, qual verdadeiro Filho do crucificado. Ele é a verdade e a flor perfumada na ordem e a hierarquia da Santa Igreja, e vós também deveis sê-lo. Ocorre não desanimar e não retroceder por causa das numerosas perseguições. Seria muito louco aquele que desprezasse uma rosa por medo dos espinhos. Quero ver-vos como homem viril, sem medo de ninguém. Estou certa de que pela infinita bondade divina realizar-se-á este meu desejo. 2. Necessidade de reforma da Igreja. Caríssimo Pai,
Revesti-vos de fortaleza na doce esposa de Cristo. Quanto mais ela sofre dificuldades e amarguras, tanto mais a verdade divina promete enchê-la de felicidade e conforto. Sua felicidade será esta: a reforma mediante pastores santos e bons, autênticas flores a dar perfume e glória a Deus pelas virtudes. Essa é a reforma necessária, ou seja, a dos sacerdotes e pastores. A essência desta esposa não carece de reforma, pois não descresce nem é prejudicada pelos defeitos dos ministros. Alegrai-vos, portanto, na amargura. Deus prometeu dar-nos a paz depois da angústia. 3. Preocupações de Catarina. Tal foi a consolação que recebi ao chegar-me a carta do bondoso papai Gregório XI e a vossa. Sofri muito pelo dano causado à Santa Igreja e por causa de vossa tristeza, segundo quanto experimentei dentro de mim no dia de São Francisco. Fiquei feliz porque me tirastes a preocupação. Tendo lido as cartas e compreendido tudo, pedi a uma serva de Deus, a própria Catarina, que oferecesse lágrimas e suores em favor da Santa Igreja e pela doença do Papa. Por graça divina, imediatamente cresceram, fora de medida, o desejo santo e a alegria. 4. 4 petições. Aquela serva ficou esperando que amanhecesse para ir à missa, pois era o dia de Maria, sábado. Chegada a hora da missa, colocou-se no seu lugar, meditando sobre a própria imperfeição e envergonhando-se diante de Deus. Elevada por inflamado anseio, fixou o olhar da fé na verdade eterna e apresentou-lhe 4 petições, enquanto conservava a si mesma e a seu diretor espiritual diante da Igreja esposa de Cristo. 5. Primeira petição. Em primeiro lugar, implorou a reforma da Santa Igreja. Então Deus Pai, deixando-se obrigar pelas suas lágrimas e amarrar-se pelo seu desejo, disse: Minha filha querida, vê como está suja a face da Igreja devido à impureza, egoísmo, orgulho e ganância dos seus ministros. Derrama lágrimas e suor, hauridos na fonte da minha caridade, e lava-lhe o rosto. Afirmo-te que sua beleza não virá da espada, violência e guerra, mas da paz, das orações humildes e contínuas, do suor e das lágrimas, do amor inflamado dos meus servidores. Realizarei teu desejo em grandes sofrimentos, mas nunca vos faltará minha providência. 6. Segunda petição. Embora tal resposta contivesse a salvação do mundo inteiro, assim mesmo a oração desceu ao particular e a serva rogou por todo o universo. Então Deus Pai fez-lhe ver o amor com que criara o homem e disse: Vê como todos me ofendem? Considera, filha, os diversos e numerosos pecados com que me atingem. Sobretudo o infeliz e abominável egoísmo, fonte de todos os males diante de mim, com muita oração. Diminuireis assim a ira do meu julgamento. Saibas que ninguém pode escapar das minhas mãos. Por meio da fé, olha para as minhas mãos. 7. Visão do mundo nas mãos de Deus. Na fé, a serva enxergou o mundo inteiro contido na mão de Deus, que disse: Deve saber que ninguém escapa de minhas mãos. Por justiça ou por misericórdia, todos nelas estão. Todos os homens me pertencem, todos saíram de mim. Amo-os inefavelmente. Usarei de misericórdia graças aos meus servidores. 8. Desejo de suar sangue. Então aquela serva sentia-se feliz e ansiosa por causa da chama de amor que aumentava. Mostrava-se grata a Deus. Compreendia que Deus lhe manifestava os pecados dos homens, a fim de que ela se aplicasse com maior empenho e maior amor. De fato, tanto se avolumou a chama sagrada do amor, que nenhum valor atribuía ao suor de água que transpirava, e desejava que seu corpo suasse sangue. Disse ela: Ó minha alma, perdeste todo o tempo de tua vida. Eis o motivo por que sobrevieram tantos males e danos à Santa Igreja e ao mundo, seja em geral como em particular. Por esta razão, quero que remedeis agora com suor de sangue. 9. Terceira petição.
A serva, sob o impulso do desejo santo, elevou-se ainda mais e na fé meditava sobre a caridade divina. Ela percebeu e experimentou quanta obrigação temos de procurar a glória e o louvor de Deus mediante a salvação dos homens. Aliás, justamente a isto vos chamava, isto é, ao Frei Raimundo, e mencionava a verdade eterna, respondendo à terceira petição relativa à vossa salvação. Dizia: filha, eis o que deveis fazer, que ele seja solícito a respeito da vossa salvação. Mas isso seria impossível, seja para ele como para qualquer outro, sem a presença de muitas dificuldades, conforme eu as permitir. Dize-lhe: já que desejas que eu seja honrado na Santa Igreja, então aceita o sofrimento com amor e paciência. Esta será a prova de que ele e os outros servidores realmente procuram minha glória. Somente assim ele será um filho caríssimo e repousará sobre o peito de meu filho unigênito, ponte construída por mim, a fim de que todos possais alcançar, experimentar e obter o prêmio pelas fadigas. Filhos, sabeis que a estrada para o céu foi interrompida pelo pecado e desobediência de Adão. Ninguém mais conseguia atingir a meta. Não mais se realizava meu plano, segundo o qual criar o homem à minha imagem e semelhança, desejoso de que alcançasse a vida eterna e participasse e experimentasse minha suma e eterna bondade. Aquele pecado deu origem a males e sofrimentos, bem como a um rio, cujas ondas continuamente se erguem. Para não vos afogardes, construí uma ponte em meu filho pela qual passasseis. Usai vossa fé e vede como do céu ela chega à terra. De fato, se tal ponte fosse algo de terreno, não possuiria a grandiosidade necessária para transpor o rio e dar-vos a vida. Tal ponte une o céu com a terra. É de vosso interesse, portanto, caminhar por ela, procurando a glória do meu nome, mediante a salvação dos homens, suportando numerosas dificuldades na dor, seguindo as pegadas do amoroso e doce Verbo encarnado. Sois meus operários, postos a trabalhar na vinha da Santa Igreja, pois desejo ser misericordioso para com o mundo. Cuidai, porém, de não irdes pelo caminho de baixo. Não é esta a estrada verdadeira. Sabes quem são os que vão por baixo desta ponte? São os iníquos pecadores. Em favor deles eu peço que me implores. Em favor deles quero lágrimas e suor, pois jazem nas trevas do pecado mortal. Eles vão pelo rio, e se não aceitarem o meu jugo sobre si mesmos, irão para a eterna condenação. Numerosos pecadores, por medo do castigo, dirigem-se para a margem e abandonam o pecado mortal. Ao sentirem dificuldades, deixam o rio. Se não forem negligentes, se não se adormentarem no egoísmo, agarrar-se-ão à ponte e a ela subirão pela prática das virtudes. Mas se continuarem no egoísmo e na negligência, tudo lhes parecerá difícil. Sem perseverança, qualquer vento contrário os fará retornar ao pecado. 10. Como caminha a humanidade. Aquela serva tinha visto as diversas maneiras como os homens se afogavam no rio do pecado. Por isso Deus Pai lhe disse: olha os que vão pela ponte de Cristo crucificado. 11. Os perfeitos. Ela os viu correr celeremente, pois estavam livres do peso da vontade própria. Eram os verdadeiros filhos. Após desprezar a si mesmos, caminhavam inflamados de desejo santo, unicamente à procura da glória divina e da salvação dos homens. Sob seus pés, pois caminhavam pela ponte de Cristo crucificado, corria a água do pecado. Pisavam sobre espinhos, mas estes não lhes causavam dor. Graças à sua caridade, não se preocupavam com os espinhos das perseguições. Pacientemente abandonavam as riquezas, que também são espinhos cruéis e mortais para aqueles que as conservam em desordenado amor. Abandonavam-nas como se fosse um veneno. Sua única preocupação era alegrar-se na cruz de Cristo, único valor de suas vidas. 12. Os imperfeitos. Outros caminhavam lentamente pela ponte. Por quê? Porque não procuravam Cristo crucificado na fé, mas as consolações espirituais. Atitude esta que torna imperfeito o amor.
Frequentemente paravam à semelhança de Pedro antes da paixão, no tempo em que somente se preocupava em gozar da companhia de Cristo. De fato, quando lhe foi retirada a consolação, fracassou. Mas, ao fortificar-se no autodesprezo, nada mais quis a não ser o conhecimento e procura de Cristo crucificado. Também os imperfeitos são fracos e não progridem no desejo santo quando lhes são retiradas as consolações do Espírito. Nos sofrimentos, tentações do demônio, atrativos humanos, dificuldades pessoais, sentem-se privados do objeto que amavam e desanimam, abandonam a sequela de Cristo. Através de Cristo, eles tensionavam seguir Deus Pai no prazer das consolações, visto que no Pai não acontecem dores, somente em Jesus. 13. Como vencer a imperfeição? Aquela serva compreendia que a fraqueza dos imperfeitos só pode ser corrigida se eles seguirem o Filho. Dizia-lhe Deus Pai: ninguém pode vir a mim a não ser por meio do meu Filho unigênito. Foi ele que reconstruiu a estrada que deveis percorrer. Ele é o caminho, a verdade, a vida. As pessoas que vão por tal estrada conhecem experimentalmente a verdade, saboreiam o amor inefável por ele vivido nos sofrimentos. Sabes muito bem que se eu não vos tivesse amado, não teria dado esse Redentor. Amei-vos desde a eternidade, preparei meu Filho unigênito e o entreguei a uma horrível morte na cruz. Por sua obediência e morte, destruiu a desobediência de Adão e a morte da humanidade. É nele que os homens conhecem a verdade, a seguem e atingem a vida eterna. Percorrendo os caminhos de Cristo, chegam à porta da verdade, atravessam-na e chegam ao oceano da paz entre os bem-aventurados. Como vês, minha filha, os imperfeitos não dispõem de outro meio para se fortificarem. Somente por este caminho o homem se une à verdade e alcança a perfeição a que o chamei. Todo outro meio é penoso e insuficiente. O que faz o homem sofrer é o egoísmo espiritual ou sensível. Quem é altruísta não sofre senão ao me ver ofendido. Por tal forma, sob a direção da caridade, a pessoa torna-se prudente e jamais se afasta de minha doce vontade. 14. Os cristãos do temor servil. Outros homens começavam a subir para a Ponte Cristo. Eram os que reconheciam o próprio pecado unicamente por medo dos castigos decorrentes. Pelo medo em si imperfeito, deixavam a vida de pecado. Destes, muitos passavam rapidamente do temor servil ao temor santo e caminhavam esforçadamente para o segundo e terceiro estado. Muitos outros, porém, sentavam-se negligentemente à entrada da ponte do temor servil. Haviam começado a caminhar intermitentemente e na tibieza, sem nenhum amor pelo conhecimento da própria miséria e da bondade divina presente neles mesmos. Por essa razão, continuavam na tibieza. A respeito desses últimos, disse Deus Pai: vê, filha querida, como é impossível a estes últimos não voltar atrás, pois não praticam as virtudes. O motivo é este: o homem não vive sem amor, e seus esforços no conhecer e amar concentram-se no objeto amado. Se não procuram conhecer-se, como encontrarão modo de entender a grandeza de minha caridade? Ignorando, não amam. Não amando, deixam de me servir. Todavia, se não me amam, procurarão amar outra coisa. Retornam, pois, ao egoísmo. Estas pessoas procedem como o cachorro que come, vomita, olha para o que rejeitou, abocanha-o e engole novamente. São homens negligentes, tíbios. Haviam se livrado de seus pecados na confissão por medo dos castigos e com pouco esforço tinham começado a trilhar o caminho de Cristo. Sem progredir, retrocedem. Ao se lembrarem dos pecados, não se recordam dos castigos e voltam ao prazer sensível. Perdem o medo, retornam ao pecado, alimentam-se de egoísmo e de impureza. Merecem maior repreensão que os demais pecadores. Sou, assim, maldosamente ofendido pelas minhas criaturas. Por essa razão, filhos caríssimos, peço que não deixeis diminuir o vosso desejo, que ele cresça e se alimente. Ergam-se, meus servidores,
Aprendam com Cristo a colocar sobre os ombros as ovelhas desgarradas e as carreguem com muitos sofrimentos, vigílias e preces. Assim passarão pela ponte Cristo e serão esposos, filhos da verdade. Infundirei em vós a sabedoria e luz da fé. Conhecereis perfeitamente a verdade. Atingireis a perfeição. 15. Bons e maus pastores. Pai bondosíssimo, se refere a Frei Raimundo. A bondade e misericórdia divina dignou-se revelar-me seus segredos, coisas que a língua humana não pode exprimir e que ofuscam a inteligência. Minha capacidade de entender fica empobrecida e angustiado meu coração. A uma só voz clamam as minhas faculdades, desejosas de sair deste mundo imperfeito e ir para a meta final, na degustação da suma e eterna Trindade, com os cidadãos do céu. Lá rendem-se glória e louvores a Deus, refulgem as virtudes, bem como o ardor e a caridade dos autênticos pastores e santos religiosos, que foram neste mundo lâmpadas ardentes no candelabro da Santa Igreja, iluminando o mundo inteiro. Ó Pai, que diferença há entre eles e os pastores de nossos dias? Sobre estes últimos lamentou-se Deus Pai, dizendo: os pastores de hoje assemelham-se a mosquitos, feios animais, que despreocupados pousam em alimentos doces e odorosos. Depois os abandonam e vão colocar-se em cima de objetos asquerosos e imundos. Os ministros de hoje, colocados a saborear a suavidade do sangue de Cristo, não lhe dão valor. Ao deixar o altar, guardam o corpo de Jesus e demais sacramentos, preciosos, cheios de suavidade, insubstituíveis, fontes de vida para quem os recebe dignamente, e despreocupados caem na impureza do corpo e do espírito. É uma maldade vergonhosa, não somente para mim, mas até os demônios sentem nojo de tão miserável pecado. Quarta petição. Caríssimo Pai, após ter respondido às 3 petições, Deus atendeu à quarta, na qual a serva implorava socorro e providência para um caso particular. Dele não posso falar por escrito. Contarei de viva voz, se Deus não me der a graça de sair desse corpo antes de encontrar-vos. Nosso corpo possui uma lei perversa que continuamente luta contra o espírito. Sabeis que digo a verdade. Seria uma graça se Deus me retirasse do corpo. Como dizia, Deus se dignou responder à quarta petição e ao inflamado desejo daquela serva disse: minha filha, a providência jamais faltará para quem a deseja, isto é, para quem espera em mim com perfeição. Refiro-me às pessoas que realmente me imploram no amor e na luz da fé, e não apenas com palavras. Quem me suplica só com palavras, Senhor, Senhor, jamais experimentará minha divindade e minha providência. Não os reconheço. Quem me invoca sem virtudes, só o reconheço pela justiça, não pela misericórdia. Afirmo-te, pois, que em minha providência não fale em favor dos que esperam em mim. Quero, porém, que te dirijas a mim na paciência. Desejo ajudar essas pessoas e todos os que criei à minha imagem e semelhança num grande ato de amor. 17. A ilusão dos pecadores. Obedecendo à ordem divina, a serva olhou com fé para o abismo da caridade divina e compreendeu que Deus é bondade suma e eterna, que unicamente por amor criou os homens e os remiu no sangue de Cristo, que por amor tudo concede. Tanto o sofrimento como o prazer, tudo provém do amor divino como providência em prol da salvação dos homens. Disse Deus Pai: tudo isso é comprovado pelo sangue derramado por vós. Todavia, os pecadores, cegos de egoísmo, impacientam-se contra mim. Para próprio prejuízo e dano, interpretam mal e no ódio tudo o que realizo por amor deles, no intuito de livrá-los das penas eternas e dar-lhes o céu. Por que se lamentam de mim? Por que odeiam o que deveriam respeitar? Por que emitem juízos sobre meus ocultos desígnios, todos eles retíssimos? Assemelham-se ao cego, que pelo tato, gosto e audição pretendem julgar sobre o bem e o mal, baseando-se no seu conhecimento débil e escasso.
e recusando-se a ouvir a opinião de quem enxerga. Parecem ainda com um cego louco que pelo tato falaz não distingue as cores, ou ao paladar que ignora ter andado pela comida um animal imundo, ou ao ouvido que por não saber quem canta pode receber a morte. Age desse modo quem não tem fé. Ao sentir o prazer do mundo, julga-o coisa ótima. Não percebe que tal prazer constitui apenas uma venda cheia de espinhos e sujeira para os olhos da fé. O coração de tais pessoas torna-se insuportável para si mesmas. Esse amor desordenado, esse prazer, parecem agradáveis e bons. Dentro deles, porém, está o animal imundo do pecado mortal que suja a alma. Se o homem não se purifica em tais casos, mediante a luz da fé, terá morte eterna. O som do egoísmo é melodioso e faz o homem correr atrás da própria sensualidade. Qual cego, o pecador engana-se com o som e, manietado, será levado para o abismo. Cegos de egoísmo, cheios de presunção, os pecadores não me seguem, embora seja eu o caminho, o guia, a vida e a luz. Quem anda em mim não vai na escuridão, nunca erra. Mesmo que não confie em mim, desejo a salvação dos pecadores. Tudo lhes envio ou permito por amor. Continuamente se revoltam contra mim e eu pacientemente os suporto. Amo-os sem ser por eles amado. Impacientes, perseguem-me com ódio, murmurações e infidelidades. Seguindo suas cegas opiniões, investigam seus ocultos desígnios, que são justos e amorosos. Não têm autoconhecimento, por isso julgam erradamente. Quem não se conhece, também não pode conhecer-me ou ter noção de minha justiça. Filha, queres que te mostre quanto se engana o mundo a respeito dos meus mistérios? Usa tua fé e olha para mim. 18. A providência divina e o caso particular. A serva olhou para Deus, cheia de desejos, e lhe mostrou a morte daquele homem pela qual ela havia implorado e disse: É bom que o saibas. Para livrar aquele homem da morte eterna, permitiu que aconteceu. Seu sangue derramado obteve-lhe a vida eterna no sangue de Cristo. Eu me lembrei do respeito e amor que tinha pela mãe de Jesus, a Dulcíssima Maria. Foi por misericórdia que permitiu o fato, uma crueldade, segundo o falso julgamento humano. Pensam assim porque o egoísmo lhes apagou a luz da fé. Não veem a verdade. Se afastassem esta nuvem, conhecê-la-iam e a amariam. Respeitariam o que aconteceu e teriam o prêmio no dia da colheita final. Apesar disso e de outras coisas, meus filhos, realizarei vossos desejos com muito sofrimento. Minha providência agirá sobre os pecadores com maior ou menor eficácia, de acordo com sua maior ou menor confiança em mim. Dar-lhes-ei auxílio até em quantidade maior do que merecem, graças ao desejo santo dos meus servidores que me imploram. Acolha as súplicas daqueles que humildemente oram por si e pelos outros. Convido-te, pois, a implorar meu perdão pelos pecadores e pelo mundo todo. Ó filhos, concebei e gerai o homem novo mediante a luta contra o pecado e um grande amor. 19. Consolações de Catarina. Caríssimo e bondoso Pai, ao ver e ouvir tanta coisa da verdade eterna, parecia que meu coração se partisse em dois. Morro e não consigo morrer. Tende pena desta pobre filha, que vive tão contrariada por causa das ofensas cometidas contra Deus e não tem com que se desafogar. Ainda bem que o Espírito Santo achou uma solução no meu íntimo com sua clemência e no exterior mediante a possibilidade de escrever-vos. Confortemo-nos em Cristo Jesus. Sejam os sofrimentos a nossa consolação. Aceitemos, entusiasmados sem negligência, o convite divino. Doce Pai, alegrai-vos. Sois convidado com tanto amor. Suportai as dores alegremente, com paciência, sem angústia, caso desejeis ser esposo da verdade e consolar minha alma. Não há outro modo de receberdes a graça, eis porque dizia que desejava ver-vos, seguidor e amante da verdade. Nada mais vos digo, permanecei no santo e doce amor de Deus.
20. Catarina aprendeu a escrever. Abençoai Frei Mateus em Cristo Jesus. Esta carta e uma outra que vos mandei foram escritas de próprio punho, em Isola de la Roca, com muitos suspiros e abundância de lágrimas. Meu olho nem mais enxergava. Eu mesma fiquei cheia de admiração, meditando sobre a bondade e misericórdia de Deus para comigo e para com todos na sua providência. Quanto a mim, deu-me paz, pois encontrava-me sem nenhuma consolação. Como não tivesse aprendido a escrever por ignorância minha, Deus providenciou dando-me a capacidade de fazê-lo. Assim, descendo das alturas, poderia desafogar num pouco o coração, evitando que explodisse. Por uma forma admirável, à maneira do mestre que ensina a criança com o exemplo, ele imprimiu a capacidade de escrever em meu espírito. Logo que partistes, adormentando-me, comecei a aprender a escrever com o glorioso evangelista João e com Tomás de Aquino. Perdoai-me se escrevi demais, é que a mão e a língua concordam com o coração. Jesus doce, Jesus amor.